Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vida do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre Guilty Pleasure na literatura. O que é isso? É uma culpa que a pessoa sente por gostar de algum gênero, algum autor, algum tipo de leitura que é considerado por um grupo de pessoas, pela maioria das pessoas, como ruim. Autor ruim, gênero ruim, literatura ruim, de má qualidade, coisa e tal. E isso não é nada mais e nada menos que preconceito literário. Eu já fiz um vídeo sobre preconceito linguístico, para quem quiser ver, dê uma olhadinha aqui. Preconceito existe em relação a tudo. Étnico, social, econômico, político, há preconceito em tudo. Porque assim, a gente tem que reconhecer que a sociedade, ela se constitui por comparação entre indivíduos. É um se comparando em relação ao outro, um se sentindo melhor que o outro, um impondo suas regras ao outro, seu gosto ao outro. Isso para tudo, a gente vê isso em religião, a gente vê isso em política, a gente vê isso em esporte, aqui no Brasil, futebol. A gente vê isso, hoje em dia, isso também está muito comum entre pessoas que comem carne e pessoas que não comem carne, uma imposição, um sempre querendo impor sua vontade, seus preceitos, seus princípios ao outro. Isso acontece também na literatura. Ou seja, há uma maioria que decide como as pessoas devem agir, pensar, fazer. Por que eu estou falando tudo isso? Porque há uns dias atrás eu deixei no Instagram um pedido, uma imagem, pedi para me fazerem perguntas, para eu gravar um vídeo de perguntas e respostas. Aí umas duas pessoas me perguntaram isso, o que eu sentia culpa por gostar de ler, certo? Aí no vídeo de perguntas e respostas eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo à parte e muita gente falou que sim, não só sobre esse tema, mas sobre outros também. Por que eu quis fazer um vídeo separado sobre isso? Porque quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu detesto tiranias, eu detesto a imposição das pessoas, a imposição de gosto, parece uma coisa assim, absurda, né? Imposição de qualquer coisa. Porque eu sempre gosto da diversidade, eu gosto da diferença, eu gosto de tudo que é diferente de mim. Eu gosto muito de pessoas diferentes de mim, me agrada bastante. E eu gosto de cultura diferente. Tudo relacionado ao outro, e se esse outro for muito diferente de mim, eu acho interessante. Então, naturalmente, eu vou gostar do gosto do outro. É por isso que a tirania, essa autocracia em julgar o gosto, o comportamento, tudo do outro com o meu metro, como se eu fosse a medida de todas as coisas, porque é isso que as pessoas fazem quando elas determinam o que o outro tem que gostar, o que tem que vestir, o que tem que comprar, o que tem que ler. É uma tirania, certo? Agora, por que as pessoas sucumbem? Eis a questão. Eu fiz um vídeo sobre o livro do Etienne de La Boétie, Discurso sobre a servidão voluntária, o discurso da servidão voluntária, que eu vou deixar aqui. E lá ele questiona essa questão da servidão voluntária. Por mais que a gente discorde, a gente até entende porque o tirano faz o que faz. Ou seja, subjuga o outro. Agora, o que não dá para entender, por que o subjugado segue o tirano? Porque o subjugado aceita a tirania. Essa é a questão que ele coloca lá, é a questão que eu sempre questiono também. E aí a gente pode lembrar de um outro livro, uma peça de teatro, que é O Rinoceronte, do Ionesco. Discurso de manada, ele critica esse discurso de manada, esse comportamento de manada. Então assim, o que isso tem a ver com literatura? Tudo. Eu estou falando de preconceito, de imposição, de ceder às tiranias, né? A gente vê isso na literatura. E tudo isso para responder, não, eu não sinto culpa por gostar disso ou daquilo. E eu acho que ninguém deveria sentir culpa. Por quê? Numa realidade como a contemporânea, né, todo mundo percebe que as redes sociais distraem a gente de uma maneira tal que prejudica o tempo que a gente poderia dedicar à leitura. Eu acho que todo mundo consegue perceber isso. No momento em que as pessoas estão lendo cada vez menos literatura, estão lendo mais textos de rede social, daqui a pouco eu já explico porque eu não acho isso tão positivo. Criticar qualquer gênero literário para mim parece absurdo. As pessoas precisam entrar em contato com textos narrativos, textos longos, textos corridos, não apenas
palavras abreviadas, textos curtíssimos em redes sociais. Eu percebo o prejuízo que isso traz cotidianamente em sala de aula. Os alunos não conseguem interpretar um enunciado de 3 linhas. Eles começam a ler, eles respondem coisa errada na prova simplesmente porque não prestaram atenção. As pessoas estão se condicionando a funcionar desta forma, prestando pouca atenção, lendo de maneira muito por cima e lendo poucos textos curtos. E aí eu acho complicado. E uma outra questão que eu quero observar eu já corrigi redações para um concurso. E eu corrigi mais de 2.000 redações para um concurso. E eu cheguei à conclusão que as pessoas aqui no Brasil, eu corrigi redações do Brasil inteiro, aqui no Brasil as pessoas estão voltando, regredindo a cultura oral. Ou seja, eu encontrei coisas escritas que obedecem a uma lógica da fonética e não da escrita. Então as pessoas estão escrevendo como elas ouvem. E aí você vê palavras como profissional com C, ensino com C. Do ponto de vista fonético está perfeito. Porque para fonética não tem a distinção desse som, se é com S ou com C nesses dois casos. 2 S's, ou C ou um S só, nesses exemplos que eu dei. Mas para a escrita faz muita diferença. Então assim, se as pessoas estão escrevendo dessa forma, porque elas não estão vendo as palavras escritas. Ortografia é memória. E como a gente constitui memória ortográfica? Lendo e escrevendo. Então se as pessoas não estão lendo tudo abreviado e estão lendo pouca coisa, elas vão ter dificuldade em escrever palavras que são simples, gente. Eu vi tanta incidência de erro com essas 2 palavras que eu cheguei até a duvidar se eu sabia como se escreve profissional e ensino. Isso para falar só de 2 palavras. Eu poderia assim citar N palavras escritas erradas. Muita coisa eu interpretei pelo contexto, porque olhando a palavra não dava para entender. Muitas coisas eu interpretei porque eu pronunciei. O som explicava o sentido. Por meio do som, da fonética, eu tinha acesso à semântica. Então a gente está nessa realidade, nessa situação. Estou falando do Brasil porque é a experiência que eu tenho, mas eu acredito que isso esteja acontecendo no mundo de modo geral, porque as redes sociais, né, estão aí para todos. Então, é por conta da tirania do outro que me incomoda, é por conta desta dificuldade contemporânea de contato com textos bons, textos escritos, textos dissertativos, que eu acho que a gente não tem que sentir culpa por gostar de ler nenhum tipo de livro, por gostar de nenhum autor. Sem falar que é uma questão de fase também. Então, assim, respondendo mais diretamente a pergunta, se eu sinto culpa. Culpa não, mas eu já li outro tipo de literatura. Eu já li aqueles romances de banca de jornal, eu já contei isso. Eu contei naquele vídeo como me tornei leitora que eu já li aqueles romances de banca, depois lia Sidney Sheldon, depois eu quis partir para a ignorância, ler coisas mais consistentes, eu sentia falta. Então é questão de fase. A pessoa pode mudar de fase? Pode. Ela pode ficar nessa fase para sempre? Pode, gente, não tem nada de errado com isso. Alguma vantagem, alguma habilidade, alguma competência a pessoa vai adquirir por ler. Ler qualquer gênero, gibi, HQ, eu adoro HQ. Por ler romance de banca, por ler... Ah, tem a literatura erudita, tem o cânone, tem um monte de coisa. Mas de repente a pessoa não está preparada para ler. Não vá dar Kafka para uma pessoa no ensino médio. Já reclamam com Machado de Assis no ensino médio, imagine Kafka. Então assim, tem uma questão de maturidade literária a ser considerada. E a maturidade não tem a ver com a idade cronológica, tem a ver com fases, né? A pessoa tem que sentir quando ela tem que mudar de fase. A pessoa tem que deixar de gostar, enjoar do que está lendo, querer partir para outras coisas. Então assim, tem que partir da pessoa. Por quê? Porque faz parte de um processo de aprendizagem. Não pode ser a tirania do outro, não pode ser a vontade do outro que julga isso ou aquilo. Toda vez que eu me deparo com uma situação tirânica, quando as pessoas falam, ah, a onda agora é isso, a onda agora é aquilo, eu penso, nossa, a quem interessa que isso seja dessa forma? Sim, porque sempre vai ter alguém que vai lucrar, sempre vai ter alguém vendendo ideia, o resultado dessa ideia vai ser
proveitoso para alguém, que muito provavelmente não vai ser para você. Então, assim, receitas prontas, eu rejeito tudo isso. Eu sou sempre favorável ao processo de se autoconhecer, de se respeitar, de experimentar, de entrar em contato, autonomia. Eu sempre defendo o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem envolve autonomia. Não dá para considerar autocracia em processo de aprendizagem. Tiranias também não. Isso é antipedagógico. Sou Paulo Freire, pedagogia como prática de liberdade. E assim, eu acho que a gente não tem que se sentir culpado por ler nada. Imagina, hoje em dia isso parece cada vez mais absurdo. Então vocês têm que refletir sobre isso. Por que sentir culpa? Tenho que ler Kafka? Estou preparado para ler Kafka? Estou nessa fase? Tenho que sentir culpa por gostar de Agatha Christie? Tenho que sentir culpa por... Não tem nada. Eu tenho um amigo que reclamou que o filho dele lê muito, está lendo muito Harry Potter. Que droga. Eu falei, mas não tem nada de errado com isso. Você não pode querer que ele leia Dostoiévski já. Ele está lendo Harry Potter. Eu sei que tem muitos fãs de Harry Potter aí. Eu sei que tem muitas pessoas que começaram a gostar de leitura por conta de Harry Potter. Olha só a contribuição. Então, assim, é literatura de boa qualidade, má qualidade? Isso não importa. É literatura, é um texto e sempre vai trazer coisas boas. Agora, a necessidade de mudar de estilo tem que vir da pessoa. Não pode ser imposta. Tá bom? Então eu espero que eu tenha respondido a pergunta. E eu gostaria que vocês comentassem embaixo o que vocês acham. Se vocês têm culpa por ler alguma coisa, por gostar de algum gênero, gostar de algum autor. Eu não sinto culpa por nada, hein? No que diz respeito à literatura. Na vida, de modo geral, eu já não sinto culpa por nada. Em relação à literatura, então, piorou. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que é o Que Vi do Mundo. E de curtir esse vídeo se você tiver gostado. Obrigada, beijinho. Tchau, tchau.